Boa tarde, que a paz do Senhor esteja com todas vocês, mulheres abençoadas do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que precisa nos fazer refletir sempre, né? E hoje nós vamos estar falando sobre uma questão que muitas das vezes nos paralisa, muitas das vezes nos deixam sem ação. Quando nos falta algo, às vezes nos paralisamos e não seguimos com o propósito, não seguimos com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, não é mesmo? Às vezes nos sentimos incapazes de continuar pela luta, nos continuar pelo aquele caminho que o Senhor já determinou para a gente seguir, e a gente fica paralisada, a gente não tem mais reação, a gente não segue, a gente se preocupa com aquilo que nos falta e não olhamos para aquilo que a gente já tem em nossas mãos, para aquilo que a gente já conquistou e por certa forma deixamos de crer que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, que é o Deus que pode suprir todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nos falta, não é mesmo? Vamos iniciar nossa reunião de hoje de oração, nosso devocional de hoje, mulheres abençoadas, na palavra do Senhor. Pegue a Bíblia de vocês e já procura aí a palavra. Hoje está em 2 Reis 4, versículo a partir do 42. Amém? Vou dar um prazer para vocês estarem encontrando a palavra de hoje, para a gente estar juntas aqui meditando sobre essa palavra que é tão útil para nós, que é tão necessária para nos dar ânimo para conseguir prosseguir, para conseguir seguir naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Antes de ler a palavra, vamos iniciar nossa reunião hoje, nosso encontro, com a oração, né? Porque devemos estar cobertos sempre com a oração ao Senhor, entregar sempre as nossas reuniões a Ele, porque somente Ele pode nos dirigir e nos dar a revelação daquilo que a palavra nos traz. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero dar graças, Senhor, por mais esse dia, por mais esse encontro, por mais essa reunião. Senhor, eu quero agradecer pela vida de todas essas mulheres que estão aqui neste momento, reunidas para ouvir da Tua palavra, para ter a Tua direção, Senhor. Senhor, estamos ávidos, estamos sedentos pelo Teu alimento, pela Tua água, a água que sacia, o alimento que não nos deixa ter fome. Senhor, estamos aqui a Teu dispor, estamos com os nossos corações, com os nossos ouvidos e as nossas mentes completamente abertas ao Senhor. Senhor, faça aquilo que Tu tens que fazer, ó Pai. Esteja à vontade em nosso meio, Senhor. Estamos aqui com o coração aberto para receber de Ti, para receber da Tua palavra a força, a fortificação para seguirmos, ó Pai, sempre na Tua presença, na Tua direção. Amém. Vamos ler 2 Reis 4, 42. Um homem veio de Baal-Salissa, trazendo consigo pães da primícia, 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu orientou ao seu servo: serve ao povo para que coma. Porém o seu servo lhe questionou:
Como servirei a 100 homens? Eliseu replicou: serve o povo para que coma, porque diz Yahvé, o Senhor, comerão e ainda sobrará. Assim, mediante a palavra do Senhor, o servo começou a repartir o pão entre o povo. Todos se alimentaram e ainda sobrou. Amém. Palavra abençoadas, não é? Muitas das vezes nós nos preocupamos com aquilo que nos tem nas mãos, né? Muitas das vezes nos preocupamos se aquilo que a gente tem em mãos vai ser o suficiente, se aquilo vai dar, se realmente vai suprir as necessidades, se realmente vai suprir aquilo que tem como mandamento em nossas vidas. Temos isso como coisa do ser humano mesmo. Olhar para aquilo que temos em mãos e achar que se é pouco, não dá. Se é pouco, não tem como executar. Então Deus, aqui com essa palavra e várias outras que tem na Bíblia, nos mostra que não depende muito daquilo que a gente tem em mãos, mas com a confiança que a gente tem nele, de que se ele mandou, se ele falou, a gente tem que somente cumprir. E isso é um dos princípios bíblicos que a gente tem que entender, que nem sempre aquilo que os nossos olhos estão vendo serão resultado final daquilo que Deus tem para nós. Às vezes olhamos e entendemos que aquilo que a gente tem em mãos não vai ser o suficiente, não vai dar certo, e colocamos vários empecilhos, várias coisas no caminho para poder dificultar e nos paralisar, para não seguirmos em frente. E a gente tem mania de medir, né? Então a gente tem essa mania de medir o pouco que temos nas mãos. E focamos na limitação daquilo, focamos na limitação do que aquele pouco pode nos fornecer. E nós não cremos que a partir daquele pouco, Deus pode fazer aquele pouco se tornar muito. A realidade atual, às vezes, do qual estamos vivendo, não condiz com aquilo que o Senhor diz que fará em nossas vidas. A realidade daquilo que nós estamos vivendo hoje, às vezes, não condiz com as promessas de Deus na palavra para a nossa vida. Mas quando a gente acredita que no pouco Deus pode entregar o muito, a gente tem ação, a gente consegue seguir, a gente consegue prosseguir, não é mesmo? A gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos entrega de testar a nossa fé, de colocar a nossa fé em prática. Porque Ele já sabe o que vai nos entregar lá na frente, Ele já sabe qual vai ser o resultado, mas Ele espera que a gente dê o primeiro passo de fé. Então, quando a gente começa a testar, a colocar o nosso pé, dar o primeiro passo e confiar que aquilo que Ele nos prometeu será possível, mesmo que a gente não enxergue isso, mesmo que a gente não vê as possibilidades naquilo que Deus já nos colocou nas mãos, isso é um passo de confiança para com Deus. Isso é o passo inicial que Deus quer que a gente dê em direção ao propósito, em direção àquilo que Ele nos prometeu. O princípio de servir é fazer sem esperar. Então, quando a gente serve a Deus sem esperar receber nada em troca, isso é um passo de confiança de que as promessas dele irão cumprir em nossa vida. A gente não pode fazer as coisas para Deus esperando recompensa da parte dele. Quando você faz algo para Deus esperando algo em troca, isso não é um passo de fé. Isso não é um passo de confiança no Deus. Isso é uma troca.
Isso você está fazendo na esperança de que Ele te recompense por aquilo que você faça. E a gente tem que ter um coração realmente de servo, de servir. A gente tem que colocar no nosso coração à disposição de Deus para que a gente venha servir Ele, independente de qualquer coisa. Queira Ele faça ou não a nossa vida, nós estamos aqui nessa vida, neste mundo, para servir, para fazer aquilo que é da vontade dEle, sem esperar nenhuma recompensa, sem esperar nenhuma coisa, nada em troca. E a única forma de servir a Deus sempre estará ligado em ajudar pessoas, em estar à disposição de ser uma mão auxiliadora a outra pessoa. Porque o sacrifício de Jesus na cruz não foi por nenhuma coisa a não ser por pessoas, por almas, por gente. Então, quando você dispõe a servir a Deus, quando você se dispõe a servir a Ele, a fazer alguma coisa para agradar o coração dEle, você tem que estar sempre pensando que algo vai ter benefício ao outro e não somente a você. Quando você pensa em fazer algo para Deus e os benefícios deste algo voltam somente para você, está errado. A forma de servir sua está com o objetivo errado. O nosso objetivo, quando nos propomos colocar como servos do Senhor, sempre tem que estar com um propósito, um objetivo lá na frente de alcançar vidas, outras pessoas. E devemos entregar tudo na mão de Deus, tudo sobre a direção de Deus. Então, quando nos propomos a servir Ele, estamos nos propondo a ajudar o nosso próximo, estamos nos propondo a nos colocar a serviço dEle para poder ser resposta de oração na vida de outra pessoa. E mesmo quando você chega nessa pessoa e faz algo para ela, o seu coração não pode estar esperando nada em troca, nem mesmo o agradecimento dessa pessoa. Porque quando você faz esperando até mesmo uma gratidão, algo relacionado que vai para te agradecer por você ter feito aquilo, o seu coração ele está fazendo algo em troca. E o nosso coração não pode estar fazendo nada esperando resposta, esperando agradecimento, esperando recompensa, nem de Deus e tampouco para as pessoas com as quais a gente está sendo resposta em oração a Deus. Muitas das vezes as pessoas preferem acreditar em coisas que não existem do que acreditar que Deus pode fazer algo que, ao seu ver, é impossível para ela. Então você acredita em várias coisas e muitas dessas coisas não existem, mas quando você tem que acreditar num Deus que vai trazer algo que é impossível para você, é mais fácil você dizer, isso é impossível, Deus não pode fazer isso na minha vida, do que você acreditar em alguma coisa que é impossível, que não existe. Pedro foi considerado um homem de pouca fé por Deus, por Jesus. Olha só, Pedro, aquele homem que conseguiu andar por sobre as águas, aquele homem que quando começou a pregar conseguiu converter mais de 3.000 almas para o Senhor, mais de 3.000 vidas se renderam à palavra do Senhor na pregação dele. Ele foi considerado um homem de pouca fé. Se a gente for pensar naquilo que Pedro fez, aos nossos olhos ele era um homem de muita fé. Mas diante de Jesus, tudo isso que ele fez era relacionado a um pouco de fé que ele tinha. Então vamos imaginar, se um pouco de fé
fez com que Pedro andasse sobre as águas, fez com que Pedro, ao pregar, convertesse 3.000 pessoas. E quando ele andava pelas ruas, a sua sombra fazia com que as pessoas fossem curadas. Isso tudo está relacionado ao pouco. Então, nós devemos buscar a ter um pouco de fé. Porque se um pouco fez tudo isso na vida de Pedro, o que um pouco de fé nos fará, nos trará também? Então, quando percebemos que Pedro tinha um pouco, o que nos resta? Devemos buscar a Deus a ter um pouco de fé em nossas vidas, em relação à palavra, em relação àquilo que Ele diz. E não aceitar as setas de Satanás na nossa mente. Porque Satanás usa desse pouco que às vezes a gente tem nas mãos para poder falar que esse pouco não vai dar, que esse pouco a gente não vai conseguir chegar. E a gente, como diz aqui, às vezes é mais fácil a gente acreditar naquilo que não existe. Quando Satanás lança na nossa mente que não é possível a gente alcançar aquilo que Deus já disse que é possível, do que acreditar que Deus pode multiplicar isso em nossas vidas, de que Deus pode fazer surgir algo novo em nossas vidas para que isso seja concreto lá na frente. Então, muitas das vezes, aceitamos as setas do inimigo em nossas mentes e não a verdade de que Deus tem aqui na palavra para nós. E quando nós colocamos tudo na mão de Deus, a gente tem que somente prosseguir, temos que somente seguir em frente, acreditando que não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, aquilo que foi prometido vai chegar em nossas mãos. Muitas das vezes a gente tem esse pouco e tem medo de gastar esse pouco, tem medo de não colocar isso à prova, tem medo de não entregar isso para Deus, porque a gente tem aquela mania de achar que vai faltar. Então o que a gente pode estar segurando e retendo nos traz uma falsa segurança de que isso vai nos suprir lá na frente. E esquecemos que na Bíblia temos relato lá do Senhor, nas parábolas, dos servos, do qual ele entregou ali as moedas ali, que eles entregou as minas ali para eles poderem estar guardando. E entendemos que aquele que tinha muito, que colocou à prova, que fez com que aquilo se multiplicasse, o Senhor, quando voltou, ele deu mais a ele. Ele entregou aquilo que foi multiplicado para ele e ainda acrescentou. E para aquele que tentou reter, para não perder, o Senhor tomou aquilo das mãos e passou para aquele que tinha mais que ele. Então, sempre temos a tendência de querer guardar aquilo que é pouco. Você pensa, não consigo chegar aonde o Senhor está falando que irá me levar com esse pouco. Eu vou guardar até que venha mais em minhas mãos, para que depois eu venha colocar isso à prova. E às vezes o Senhor está esperando você dar o passo de fé com aquilo que você tem nas mãos, para Ele poder ir acrescentando aos poucos até que você chegue no fim da caminhada, até que você chegue no propósito final. Então, o medo de gastar aquilo que você tem em mãos, o medo de você gastar o pouco que está nas tuas mãos, de colocar aquilo, de abençoar, de colocar, Senhor, aqui está o pouco. O Senhor me disse que com esse pouco eu chegaria até neste lugar. Então eu te apresento este pouco que eu tenho, Pai, e num passo de fé eu vou estar caminhando com este pouco para poder chegar até onde o Senhor disse que irá me levar. E não querer reter. Então, quando você apresenta ao Senhor este pouco e você vai em fé, um passo de cada vez, confiando de que Ele irá estar colocando o chão, colocando a providência, colocando aquilo que é necessário no passo seguinte que você vai dar, confiar
em Deus, é confiar que Ele pode, é confiar de que Ele está nesse propósito com você, é estar ali confiante de que tudo dará certo no final. Às vezes, Ele vai estar usando pessoas no seu caminho para poder estar acrescentando aquilo que lhe falta. Às vezes, essa pessoa vai estar acrescentando alguma palavra de conhecimento na sua vida. Às vezes, ela vai estar conhecendo alguém que vai fazer uma conexão para que você chegue no passo seguinte. Então, temos que estar atento ao mover de Deus em nossas vidas. Temos que estar atento ao mover, ao próximo passo que vamos dar e aquilo que o Senhor está nos apresentando. Todos os dias estarmos ali com o nosso coração no Senhor, com nossa mente ligado naquilo que Ele tem para nós, para poder observarmos, porque às vezes Ele está nos apresentando uma pessoa, às vezes Ele está colocando alguma coisa no seu caminho que vai fazer com que você passe para o próximo degrau, que você consiga alcançar o próximo nível. E como não estamos atentos àquilo que o Senhor está fazendo à nossa volta, não conseguimos acessar, deixamos passar aquilo que o Senhor está colocando no nosso caminho, aquilo que o Senhor está nos apresentando, para podermos dar continuidade naquilo que Ele tem para nós. O pouco que a gente tem em mãos, se a gente não utilizar a favor do que Deus está falando que é para nós estarmos utilizando, vai ser estratégia do inimigo para poder nos tirar do caminho do Senhor. O inimigo vai estar usando este pouco, se você não apresentar a Deus e você não andar confiando neste pouco a Deus, isso vai ser estratégia do inimigo para poder estar te limitando, de você dar o passo seguinte a conseguir aquilo que o Senhor tem para a sua vida, a poder estar conseguindo dar o próximo passo, alcançar o próximo degrau. O inimigo, ele sempre irá usar o pouco para poder te parar. Ele vai falar: você não fez uma faculdade, você não tem estudo suficiente para poder fazer isso que o Senhor está falando. Você primeiro vai ter que fazer uma faculdade, você primeiro vai ter que estudar, você vai ter que se capacitar primeiro para poder fazer isso. Às vezes, o Senhor vai te usar como improvável, sem ter feito uma faculdade, sem ter tido um estudo suficiente para poder confundir aqueles que fizeram. Se você tem a oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade, amém, faça. Sempre vai ser útil. Mas se Deus já te deu a direção e não está te direcionando a fazer a faculdade, mas de seguir para a direção que Ele está dando, você não pode estar recebendo as setas que o inimigo está lançando na sua mente, de que você não vai conseguir porque você não tem a faculdade. Ele vai estar usando que o pouco de recurso que você tem, o pouco de dinheiro que você tem, não é o suficiente para você fazer, para você investir, para você estar empreitando naquilo que o Senhor está te colocando no seu coração, está te direcionando para fazer. Então Ele vai usar da falta de estudo, Ele vai usar da falta de recurso, Ele vai usar da falta de unção, da falta de conhecimento bíblico, porque você não fez uma teologia, porque você não tem a unção suficiente para poder estar fazendo aquilo que você está fazendo. Então Ele vai estar lançando dardos inflamados para poder contaminar e tentar te paralisar, porque Ele sabe que se você for fiel, seguir na direção que o Pai está te dando, você vai ser vitorioso lá no final. Você vai estar alcançando aquilo que o Senhor já te mostrou. Porque o Senhor, se Ele te deu uma visão, se Ele te mostrou aonde Ele quer te levar, você tem que somente confiar no Pai. Você somente tem que confiar nele, porque a provisão Ele vai estar te entregando. Ele não vai te entregar a provisão inteira.
Ele vai te entregando aos poucos, confiando, porque seria muito fácil se ele te mostrasse aonde ele quer te levar e te entregasse de bandeja toda a provisão de uma vez. Mas a necessidade de nós confiarmos naquilo que ele nos disse, naquilo que ele nos falou, ser uma coisa improvável aos olhos das pessoas que estão à nossa volta, porque somente a nós nos foi dado a visão, o irmão, o esposo, a pessoa que está ali do seu lado, às vezes não recebeu a visão, muitas das vezes não recebe a mesma visão que você, que Deus te entregou. E eles vão estar falando muitas das vezes que aquilo é impossível para você. Satanás vai estar usando eles para poder estar querendo te paralisar, para dizer isso não é possível para você, isso é muito grande para você, isso é muito pesado para você, você não consegue, você precisa se fortalecer mais, você precisa se capacitar mais, você precisa esperar. E se Deus mandou você seguir, se Deus mandou você ir em frente, você não pode muitas das vezes se preocupar com aquilo que estão falando à sua volta, porque você vai estar acreditando numa pessoa ou nas coisas que eles não têm visão daquilo que o Senhor te entregou a visão. Porque quando o Senhor falou para Abrão sair da parentela dele e seguir para uma direção que ele estaria mostrando, Abraão não tinha sequer noção da onde que é, para onde que o Senhor estaria levando ele. Se ele tivesse dado ouvido para as pessoas que ele era louco de sair sem saber para onde estava indo, ele não teria alcançado as promessas que o Senhor entregou para ele lá na frente, por acreditar, por ser fiel, por permanecer ouvindo e seguindo a direção. Às vezes o Senhor nem vai te dar a visão da onde que ele vai te colocar, mas ele vai estar falando, faça, siga, permaneça. E se você começar a ouvir outras vozes, a não ser a da palavra, a não ser aquela que o Senhor está te ordenando a fazer, você pode estar perdendo a oportunidade de vivenciar as promessas do Senhor, as bênçãos do Senhor diariamente na sua vida. Então Deus sempre vai colocar muito pouco em você, para que você não ache que é pela sua força, que é por aquilo que você tem. Deus muitas das vezes vai colocar muito pouco nas suas mãos, para que você saiba lá no final de que não dependeu daquele pouco que você tinha nas mãos, mas daquilo que Ele tinha prometido para a sua vida. Então, mulheres abençoadas do Senhor, não deixe mais Satanás paralisar vocês. Não deixe mais as setas do inimigo impedir você de orar pelas coisas da sua casa. Às vezes você vai estar olhando para uma situação na sua casa que o inimigo vai falar, não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas Deus está falando, persista, ore mais, jejue mais, confie mais na palavra. E todos os dias o inimigo vai estar usando dessa situação para poder te falar, não tem mais jeito. Mas Deus já falou, eu estou no controle. Eu estou com as minhas mãos e está tudo sobre o meu controle. Então devemos deixar de ouvir a voz do inimigo que nos assola todos os dias, que manda dardos inflamados, setas malignas na nossa mente. Temos que blindar a nossa mente com o capacete do Senhor,
para que os dardos inflamados e pegar ali o escudo da verdade do Senhor, para poder estar impedindo que aqueles dardos alcancem a nossa mente e seguir com a palavra, e seguir com a direção do Senhor. Porque da mesma forma que os recursos financeiros, tem gente que tem muito pouco e acha que aqueles recursos não vai suprir, não vai levar ele aonde o Senhor quer levar. Tem gente que tem muito recurso financeiro e usa desse recurso financeiro para poder mostrar para as pessoas que ele pode, que ele consegue fazer. Então Deus, se ele colocou pouco recurso nas tuas mãos, é para mostrar que com este pouco ele vai te levar lá. Não seja influenciado por pessoas que têm muito recurso, que tem muita coisa nas suas mãos, que às vezes estão usando desses recursos somente para mostrar para as pessoas. Somente para poder se colocar num lugar de acima, se mostrar que pode mais do que aquele que não tem um recurso suficiente. Deus quer que você use dos seus recursos. Se ele colocar muito recurso nas tuas mãos, ele quer que você use desses recursos para abençoar pessoas, não para se colocar acima dessas pessoas. Então, muitas das vezes, o Senhor priva você de estar com recursos, com muito recurso em tuas mãos, porque ele conhece o seu coração. Porque ele sabe que se colocar muito recurso de uma vez nas suas mãos, ao invés de você usar desses recursos para abençoar pessoas, você vai estar usando desses recursos para poder estar se colocando acima das pessoas, humilhar pessoas. Então temos que prestar atenção, porque Deus conhece o que tem no nosso coração. Às vezes nem mesmo a gente conhece o que está lá no mais profundo e escondido dos nossos corações. Então, a necessidade de acreditar que aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos é o necessário para seguirmos em frente, confiando que Ele está no controle de tudo, é o que a gente tem que ter em nossas vidas. E o nosso relacionamento com Deus tem que ser de confiança. Se Ele diz que vai fazer, se Ele diz que pode, que você tem que prosseguir, então é nessa linha de pensamento, de confiança, de relacionamento com Deus, é que iremos conseguir, que iremos executar e iremos fazer. Então, é engano achar que se você tiver com muito recurso nas tuas mãos, você vai poder fazer mais. Porque os nossos corações são enganosos. E às vezes, quando você tiver com esse mundo de recursos nas mãos, você vai estar virando as costas para o propósito inicial de Deus e vai deixar pelo caminho aquilo que o Senhor tinha para suas mãos e cair num caminho de engano e de pecado, porque não soube lidar com aquilo que o Senhor colocou nas mãos. Então temos que acreditar que o Senhor conhece o nosso coração e que Ele sabe que Ele nos dá o necessário para que não nos percamos pelo caminho dele. Devemos ser servo fiel a Deus, tanto no pouco quanto no muito. E tudo aquilo que Ele nos pedir, a gente tem que fazer com todas as nossas forças para Ele. Não é ir de corpo mole, não é ir fazendo de má vontade, não é indo por obrigação, é receber. Se Ele te pediu algo, é você receber com alegria, porque se Ele está te pedindo algo, é porque Ele vai te entregar algo muito melhor ou muito maior lá na frente. Então fazer com Ele com alegria e também fazer sem esperar esse algo muito maior e muito melhor lá na frente. É colocar realmente um coração de servo diante do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor está me pedindo para fazer isso, para fazer este algo, eis-me aqui para poder fazer. Eu estou aqui à sua disposição para fazer este algo.
mesmo que eu ache que eu não esteja capacitado para fazer. Mas se o Senhor está me pedindo, eu creio que o Senhor irá me capacitar para fazer este algo que o Senhor está me pedindo. Então, ser um coração entregue, ter um coração realmente entregue ao Senhor, vai nos levar a um nível de confiança para Ele, vai nos levar numa caminhada onde você é surpreendido todos os dias. Todos os dias o Senhor te surpreende, todos os dias o Senhor te coloca num novo, um relacionamento com o Senhor diariamente. Ele te entrega coisas que você nunca pensaria que viveria. Então a confiança em andar na presença do Senhor é aquilo que a gente precisa mais ter, é confiar nele, é confiar na palavra, é confiar naquilo que ele está dizendo que fará em nossas vidas, é crer naquilo que ele está fazendo, sem olhar para a circunstância, sem olhar ao nosso redor, sem olhar para aquilo que é improvável hoje, sem olhar para aquilo que você acha que não vai chegar, que não vai te levar ao resultado final. Muitas das vezes o Senhor vai te colocar em mesas, Ele vai te colocar junto com pessoas para poder ver como que você vai agir. Às vezes nessa mesa você vai ser a pessoa que vai ter menos para oferecer, mas às vezes aqueles que têm mais ali naquelas mesas estão esperando, falta para elas o pouco que você tem. E quando você está nessas mesas que o Senhor te colocou, você vai estar recebendo, mas com certeza você também vai ter algo que vai estar encaixando, que é algo que aqueles que têm mais que você, um pouco mais que você, não tem. Deus nos coloca em relacionamentos, nos coloca num nível de relacionamento, nível de igreja, nível de pessoas, interpessoal, para poder um completar o outro, a necessidade do outro. Deus nunca dará tudo para um e nada para outro. Deus sempre vai colocar uma coisa em você que vai completar no outro. O que você acha que falta em você, o outro pode ter para completar. O que eu acho que está faltando em mim, o Senhor vai me colocar juntamente com vocês aí. E quando vocês colocam as situações de vocês, quando vocês compartilham aqui no grupo, quando vocês vêm falar de alguma situação, é algo que está faltando para mim. Então eu nunca terei tudo e nunca terei nada também. Aquilo que o Senhor nos entrega sempre será para poder completar algo em alguém, e sempre alguém vai ter algo para completar em mim, para completar em você. Então necessitamos estar com relacionamento, ter relacionamentos com outras pessoas. Então essa ideia de que ser igreja em casa, não ter relacionamento em igreja, eu não preciso estar em um lugar porque eu posso orar sozinho em casa, é seta de Satanás, tá? Porque ele quer que você fique aí na sua casa sem ter relacionamento com o outro lá, porque o outro tem aquilo que te falta. E ele impede de você também levar aquilo que você tem para o outro. Então, para de ouvir esses enganos de Satanás que, eu não preciso congregar, eu não preciso estar indo para a igreja, eu tenho muito, hoje é muito acessível a palavra do Senhor aqui, pela internet, eu consigo seguir, mas Deus é um Deus de relacionamento.
Deus quer que você se relacione com pessoas. Deus quer que você esteja com outras pessoas para poder ser compartilhado, para poder estar trazendo o que o outro tem para sua vida e o que você tem para a vida daquela pessoa. Por isso, quando eu disse lá no início de que o propósito de Deus para as nossas vidas é da gente completar, é da gente suprir a necessidade do outro, é isso que eu tô falando. Que às vezes eu tenho algo que está faltando para o outro conseguir prosseguir com a caminhada dele lá na frente. E se eu fico aqui, né, escondida, não querendo me relacionar com as pessoas, eu estou, de certa forma, sendo pedra de tropeço na vida daquela pessoa que está esperando você ir lá e compartilhar daquilo que você tem, que Deus colocou na sua vida, para você ir lá e transbordar na vida dele. Então, temos sim que congregar, temos sim que ter uma vida em comunhão com as pessoas. Da mesma forma que temos que ter uma vida de relacionamento com Deus nas nossas casas, ter uma vida de igreja, porque a igreja não é só no templo, é nas nossas casas também. Então, temos que ser igreja em casa e lá no templo. Deus quer que nós sejamos igreja onde formos colocados por Ele. Que eu seja igreja do meu trabalho, que eu seja igreja na minha casa, que eu seja igreja no templo, que eu seja igreja na rua quando eu estiver andando e o Senhor me colocar diante de uma situação. Né? Verdade. Às vezes somos muito machucadas, né? Isso. Peraí, deixa eu ver isso. Às vezes somos machucadas nos lugares que a gente frequenta e depois temos medo de nos relacionarmos novamente. Pois então, isso acontece, mas acontece por quê? Porque às vezes colocamos todas as nossas expectativas em pessoas. Às vezes estamos indo nos lugares com expectativa nas pessoas e não naquilo que o Senhor, não naquilo que o Senhor tem para nos entregar. Pessoas são falhas, não existe pessoas que não têm pecado, que não vai falhar com você, que não vai te machucar, que não vai te magoar. O único que não vai te trazer nenhum tipo de dor, nenhum constrangimento, não vai te ferir, a única pessoa que não vai te ferir é Deus, é Jesus. Porque Ele cura as feridas do seu coração, Ele cura as feridas de sua alma, Ele vem para poder curar você. Ele é o único que você pode esperar que não vai causar nenhum tipo de dano na sua vida. Mas quando somos curadas por Jesus, quando estamos andando na presença dele e deixamos que ele nos cure e colocamos a nossa confiança somente nele, nós sabemos que a vontade dele é de nós relacionarmos com pessoas. E às vezes essas pessoas que nos ferem, que causam alguma dor, algum constrangimento, elas necessitam de cura. Então, se você anda na presença do Senhor e já foi curada pelo Senhor, você pode ser uma pessoa usada pelo Senhor para curar aquela pessoa. Então, isso não é motivo de deixar de congregar, de deixar de ir, ter um relacionamento, uma comunhão com os irmãos. Amém? Certo. Isso. Aceitar Jesus na vida da gente, isso mesmo. Aceitar a cura dele nas nossas vidas. Voltando aqui, então, muitas das vezes a gente vai estar sendo colocado em mesas para poder compartilhar, né? Para poder compartilhar as nossas experiências, aquilo que o Senhor já nos entregou. E então realmente é relacionar com pessoas.
Eu dou aquilo que o Senhor já me entregou e eu recebo aquilo que ainda me falta o Senhor me entregar. E quando nos colocamos como servas do Senhor, essa troca, esse servir do Senhor é isso. Eu vou estar servindo outra pessoa, eu vou estar colocando na vida da pessoa aquilo que falta para ela e ao mesmo tempo ela vai estar me mostrando e me entregando coisa que me falta. E continuando, quem é fiel no pouco, é o próximo candidato para estar no muito. Então, quando mantemos a nossa fidelidade, quando mantemos ali a constância no Senhor, mesmo estando com esse pouco nas mãos, nós somos os próximos candidatos a ser elevados, a estar sendo colocado mais em nossas mãos, a estar colocando muito em nossas mãos. Amém? Então a gente não pode hoje ter este pouco como limite, esse pouco de conhecimento, esse pouco de recurso, esse pouco de tudo que você acha que tem, que é pouco. Isso não pode te limitar de ser fiel e persistir na caminhada, naquilo que Deus tem para nós. A gente tem que saber usar desse pouco e usar de multiplicação, assim como Eliseu fez aqui, ó. Eliseu ouviu o Senhor falando, esses 20 pães e essas poucas espigas de milho vai alimentar 100 pessoas. Eliseu creu na palavra do Senhor. Eliseu creu que quando Deus falou para ele, alimente essas 100 pessoas, ele não perguntou ao Senhor, Jesus, Deus, vai faltar 80 pães. Jesus, mesmo se eu partir no meio, vai dar 40, mas são 100. Então não é na nossa visão de multiplicação, é saber que Deus multiplica, é saber que Deus faz aquilo que está nas nossas mãos alcançar o objetivo final dele. Então é andar em fé, é andar sabendo que o Senhor fará. Se Ele falou para você fazer, faça. Se Ele falou para você fazer, faça. Alimente as pessoas que têm falta deste alimento. Então, alimente as pessoas com a palavra. Alimente as pessoas com provisão, se faltar provisão na mesa daquelas pessoas. Seja você provedor, porque se o Senhor te deu ali um pacote de arroz e o outro não tem nada, e você não tem o outro recurso para comprar, mas você tem esse que o Senhor te colocou, não seja um egoísta, falar, mas o meu pacote de arroz vai acabar se eu dividir. Confie no Senhor, porque às vezes Ele está te colocando diante dessa situação para ver quão seu coração é servil, o tanto que o seu coração é obediente, porque Ele nos diz que devemos alimentar as viúvas, os órfãos, aqueles que não têm, devemos dividir. Se temos 2 blusas, que dessemos uma para a pessoa e ficássemos com a outra. Então, se eu tenho 5 quilos de arroz, que eu posso dar 2,5 kg para ele, 1 quilo, que eu posso estar ali repartindo com aqueles que não têm, que o Senhor irá prover. Aí Ele está testando nos nossos corações, às vezes. Tem situações que às vezes Ele vai ver o tanto que o nosso coração é grato e está disposto a ajudar o próximo, ou se seremos aquelas pessoas avarentas, eu tenho, mas eu não tenho para poder dividir, o que eu tenho é só para minha casa, é só para o meu sustento. Então, muitas das vezes, vamos ser colocados em situações em que o Senhor vai ver realmente o que tem nos nossos corações. Realmente aquilo que está lá no nosso profundo, quando olhamos para a necessidade do outro,
e viramos as nossas costas, porque na palavra fala que não adianta nada a pessoa está ali necessitada e você ir lá somente com palavra, ir lá falar da palavra do Senhor, que ela tem que ter fé, que ela tem que... e você não prover, e você não ser aquela pessoa provedora, porque se o Senhor te colocou ali diante daquela pessoa com necessidade, você tem que você tem que se colocar ali, Senhor, eis-me aqui, de que forma que eu posso estar ajudando nessa situação? Se eu não tenho condições por mim mesmo, vamos nos reunir com os outros irmãos da igreja, vamos nos reunir com outras pessoas para poder tentar solucionar aquela necessidade do próximo. Vamos ser igreja na vida, é onde que eu falei que devemos ser igrejas. Devemos ser igreja em qualquer situação, não somente em templo, mas na nossa casa, no nosso trabalho, aonde o Senhor colocar e nos apresentar situações de ser igreja. Porque a igreja primitiva, uns repartiam com outros para que nenhum tivesse necessidade e falta de nada. Isso está aqui na palavra. Então temos que seguir o que está na palavra, temos que agir conforme a vontade de Deus. Então, temos que ser resposta de oração para as pessoas, temos que usar os nossos bens. Às vezes, o Senhor nos deu um bom carro. Às vezes o Senhor nos deu um bom carro, condições de ter um bom carro. Mas aquele irmão meu que está aqui, que mora aqui, mora no trajeto da minha casa e que também congrega comigo, não tem essa situação. E ele às vezes vai a pé e muitas das vezes eu passo por ele e não utilizo o que é meu, que o Senhor me entregou como bem para poder servir o outro. Então, muitas das vezes o Senhor nos dá as coisas, os nossos bens, para servir. Um carro para poder servir o irmão, para poder levar ele no culto. Ele está necessitado de ir no médico, eu vou servir ele, eu vou lá, levo ele na consulta, levo ele para fazer os exames, levo ele. Não, o Senhor me deu recursos e esse recurso precisa ser utilizado para benefício do meu próximo, para benefício do meu irmão, e não somente para benefício próprio, meu e da minha casa e da minha família. Então, o repartir é de tudo, é em tudo que o Senhor te dá. O repartir, o compartilhar, é em tudo isso. Porque às vezes você está esperando um recurso do Senhor, porque aquilo que Ele te mostrou você está achando que é pouco, mas Ele te deu um recurso que você pode ser útil e servir Ele com esse recurso na vida de outra pessoa, e Ele está aguardando somente você fazer isso, servir as pessoas com aquilo que Ele já te entregou, para Ele ir acrescentando na sua vida aquilo que lhe falta, para poder você alcançar aquilo que Ele já te mostrou, que Ele vai te entregar. Isso mesmo, irmã, isso mesmo. Temos que compartilhar de tudo que Deus nos coloca, né? Nos coloca na vida, isso mesmo. Isso mesmo. Temos muitas passagens na Bíblia que falam sobre a pessoa estar no pouco, o Senhor ter dado visões, da onde vai levar ela, da onde vai colocar ela, e a pessoa não ter a mínima ideia de como que vai chegar naquele lugar. E ali passa-se muito tempo, passa várias situações até que a pessoa chegue neste lugar. Mas a pessoa, ela persevera confiando naquilo que o Senhor colocou. José do Egito foi um que teve sonhos, que o Senhor deu sonhos para ele, e seus irmãos não acreditaram, seu pai não acreditou ali, e os seus irmãos se voltaram contra ele, e ele teve que passar por vários processos, por várias situações, até que aquele sonho viesse a ser concreto na vida dele.
Então, às vezes, o Senhor vai fazer a gente passar por várias situações, até que alcancemos o destino final, a situação final. Amém? É bastante coisa, né? Devemos pensar muito, né? Que bom que vocês estão gostando da palavra, que bom que vocês estão gostando daquilo que o Senhor está nos entregando. O Senhor nos entrega todos os dias um maná, né? Ele coloca em nossa frente uma mesa e nos mostra que nós devemos nos alimentar de tudo aquilo que nos propõe, né? A palavra do Senhor é rica a qualquer momento, a palavra do Senhor é rica em todo tempo, em qualquer época. Por isso que devemos estar sempre diante dela, sempre sendo direcionado e guiado por ela, por essas palavras, por ela, né? E isso mesmo, irmã, isso mesmo. O Senhor às vezes vai nos colocar em situações em que vai provar os nossos corações. Verdade, verdade. Temos que ser fiel até o fim. Temos que ser fiel independente da circunstância, independente de qualquer situação. Temos que manter a fidelidade. Temos que manter o posicionamento de fé. Temos que estar ali caminhando e acreditando sempre. Isso mesmo, temos que estar com o nosso coração sempre ali confiante na palavra. Temos que estar com nossos corações, independente das emoções, independente de que situação que seja, sempre confiando. Sempre temos que preparar o nosso coração. Quando Ele nos entrega a palavra, temos que preparar o nosso coração, porque sabemos que não vai ser fácil. Em momento nenhum Ele nos disse que seria fácil. Pelo contrário, Ele sempre nos disse que teríamos tribulações, que passaríamos por tribulações, que passaríamos por situações difíceis. Mas Ele nos prometeu que estaria conosco. Ele nos prometeu que andaríamos conosco, que estaria ali lado a lado conosco. Outra coisa que atrapalha a gente, vamos voltar aqui. Outra coisa que atrapalha a gente alcançar o nosso objetivo quando Deus nos entrega uma palavra é usar de comparação. Usar de comparação nos leva para um caminho sem volta. Porque quando você começa a olhar para a grama do vizinho e deixa de cuidar da sua grama, a sua grama vai morrer, a sua grama vai secar, porque você deixou de regar, você deixou de cuidar, você deixou de tirar as ervas daninhas, porque você está ali, ó, com o olho em cima do muro, olhando o que está acontecendo na grama do vizinho. Você acorda todos os dias e vai lá pro muro olhar. Nossa, nasceu uma florzinha. Nossa, o vizinho já aguou a planta dele. Nossa, o vizinho foi ali e removeu as ervas daninhas. Enquanto você está olhando o que o vizinho está fazendo com a plantação dele, com a grama dele, você está deixando de cuidar da sua. Então, quando você começa a comparar a sua grama com a grama do vizinho, você está deixando de fazer aquilo que o Senhor espera que você faça. Então, devemos tomar cuidado aí, irmãs. Devemos tomar muito cuidado, porque isso é sério. A gente brinca muito assim da grama do vizinho e tudo, mas temos que olhar o que está em nosso entorno, aquilo que o Senhor quer que a gente olhe, aquilo que o Senhor quer que a gente cuide em nossa volta, para não ficarmos o tempo todo prestando atenção no que o outro está fazendo e deixar de fazer e pecar por não fazer nas nossas vidas. É muito sério. É muito sério você começar a fazer comparação com o que está acontecendo lá, porque o outro, você não sabe o preço que o outro está pagando. E você deixa de pagar o seu preço. Então, muitas das vezes, enquanto você está só olhando ali para o que
está acontecendo na grama do vizinho, ele está lá dentro em jejum, ele está lá dentro em oração, ele está lá dentro pagando um alto preço para a grama dele estar verde. E você está só olhando para a grama dele e não está ali pagando, não está ali fazendo no jejum, está ali perdendo tempo enquanto você está olhando no muro do vizinho. Você poderia estar lá orando, tá lá em relacionamento com o Senhor. Então, deixar de fazer comparação é das coisas principais que a gente tem que ter na nossa vida de oração, de relacionamento com Deus, para poder alcançar aquilo que Ele tem como promessa para nossas vidas, para poder alcançar aquilo que Ele já determinou para nós. Porque muitas das vezes perdemos a bênção por não fazer o que nos compete, porque muito é de Deus, mas também tem muita coisa que depende do nosso agir, da nossa confiança, de fazer aquilo que Ele já disse que devemos fazer: orar sem cessar, jejuar, clamar. Então, se a gente não faz isso, a gente deixa de fazer a nossa parte, e aí a nossa grama ela vai secando, a nossa grama ela vai morrendo, e você quer saber por que a grama do vizinho está verde e a sua não? Presta atenção, vigia aí. Vigia a sua grama, vigia as condutas, porque Deus tem promessa, Deus cumpre, mas também temos que andar em aliança, em relacionamento e fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça. Tá bom? E assim, Jesus morreu para que nós saíssemos das cadeiras, tá, gente? Ele não quer que a gente fique sentado ali na igreja todo domingo, só recebendo da palavra, só recebendo ministração, Ele morreu para que nós pudéssemos sair dessas cadeiras. Ele morreu para que pudéssemos servir o próximo. Então, não é porque você já confessou Ele, não é porque você já tem um relacionamento com Ele, não é porque você já anda com Ele, que você está ali firme com Ele, que você não tem que fazer nada para o seu próximo. Volta lá no início. Nós temos que colocar à disposição do Senhor para servir. Então, quando estamos ali na igreja, fortalecidos, recebendo da palavra, não podemos nos acomodar. Não podemos ficar ali e achar que é só aquilo, que já estamos salvos, que não temos mais nada para fazer, porque é engano. Isso é engano do inimigo, isso é seta de Satanás, porque ele não quer que você faça, ele não quer que você alcance outras pessoas, ele não quer que você compartilhe, ele não quer que você cumpra o ide que o Senhor disse que teríamos que ir fazer. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse que era para você ouvir do evangelho e ficar sentado ali. Ele disse para você receber, e quando você recebesse, você ir e levar a palavra e compartilhar com o próximo e buscar aquele que ainda não ouviu da palavra. E buscar aquele que ainda não conhece da palavra, levar ao conhecimento dele, não esperar que ele entre pela porta da igreja. Você é a igreja para poder ir buscar aquele que ainda não conhece. Por isso necessitamos ali estar ali em comunhão, compartilhar tudo, mas ser igreja onde quer que estejamos. Porque se você foi colocado no trabalho, o seu lugar de trabalho, você tem que ser igreja ali. Então seja a igreja no lugar onde você esteja. Porque se a pessoa está presa no pecado, aprisionada ali naquele mundo, dificilmente ela vai ter força para ir na porta de uma igreja, e entrar e chegar lá e ouvir da palavra e se converter e tudo mais. Ela vai necessitar de alguém, alguma igreja, ir lá na casa dele, ir lá no trabalho, ir na rua, ver uma situação e levar da igreja, levar da palavra, levar do evangelho para aquela pessoa,
e ela, após ser alimentada ali onde ela está, ela ter força para poder ir congregar. Então, servir a Deus é servir Ele em tudo. Quando Ele diz, e pregar o meu evangelho, e falar de mim, e ser minha testemunha. Amém? Então, Jesus morreu para que nós pudéssemos sair das cadeiras e não permanecer lá 40, 50 anos sem trazer alguém, sem falar da palavra dele, sem ser testemunha daquilo que ele fez na sua vida, sem compartilhar. Então, é por aí. A gente é alimentado, a gente é fortalecido na palavra, e quando somos alimentados e fortalecidos, a nossa missão é ir buscar aqueles que estão fracos, precisando e necessitados. Tem uma frase muito engraçada que fala que Jesus não morreu para que nós fôssemos crentes ou cristãos sentados em cadeiras, né? Então, por isso, essa alerta de que a gente tem que sair e levar o evangelho aonde quer que a gente esteja, aonde quer que a gente vá. A gente só vai conseguir tocar o coração de Deus quando a gente estiver com o nosso coração disposto a ajudar pessoas. Quando nos colocamos diante do Senhor para poder servir Ele e ajudar pessoas. Porque Jesus morreu por pessoas. Morreu por mim, morreu pelo irmão, morreu pelo próximo. Então, quando nos colocamos, quando somos tocados realmente para poder ver a necessidade do próximo e ajudar pessoas, isso toca o coração de Deus. Isso toca ele ver que o evangelho dele está sendo realmente testemunhado aqui na terra. Então devemos nos movimentar, devemos nos mover. Não é que você tem que ser uma missionária e largar tudo e seja uma missionária, seja um cristão, seja uma crente, seja uma igreja, no meio em que o Senhor te colocar. Porque no meio em que te colocar, Ele vai te apresentar vidas que precisam conhecer dele. No meio em que Ele te colocar, Ele vai colocar pessoas que necessitam ser alimentadas pela palavra dele. E as pessoas às vezes acham que a necessidade de muitos é de dinheiro. E eu quero te mostrar e eu quero te dizer aqui que a maioria das pessoas estão necessitadas do evangelho, da palavra, de uma pessoa que está disposta a servir gente, a servir pessoas, a ir lá e ouvir a necessidade, porque às vezes a necessidade da pessoa é de ser ouvida. Quantas pessoas deprimidas necessitando de uma pessoa para ouvir? Quantas pessoas estão doentes na alma, necessitando de uma palavra do evangelho para ser curada? Porque nós não temos o poder de curar, mas nós temos o poder de levar a palavra que cura. Nós temos o poder de levar aquele que habita em nós para poder curar. Deixa Cristo agir através de você, curando pessoas, levando a palavra, levando aquilo que Ele necessita. Amém? Então, se você estava aí desanimado, sem saber como alcançar aquilo que o Senhor te deu em visão, como cumprir com o seu propósito, como ser serva de Deus, eu trouxe aqui hoje, nessa live, algumas situações que vão fazer você ver que aonde você foi colocada,
aonde o Senhor te colocou, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja na rua, em qualquer lugar que o Senhor te colocar, lá você tem capacidade, lá você pode exercer o servir. Lá você pode servir a Deus. Lá Ele vai estar nesse povo que Ele te colocar, Ele vai te prosperando, Ele vai te entregando. Conforme você vai fazendo, Ele vai colocando mais nas tuas mãos. Ele vai te entregando um pouco mais. Amém? Então não desista. Se você estava pensando, desanimado em desistir, que achava que você nunca ia chegar na onde o Senhor te mostrou, não desista. Não desista, não dê mais desculpa. Porque o Senhor está esperando você dar o primeiro passo, para Ele poder estar te levando para um novo nível. O Senhor está esperando você dar o passo de fé, confiar naquilo que Ele te falou, naquilo que Ele te mostrou, para te levar no próximo nível. Amém? Mulheres abençoadas do Senhor. Vamos orar agradecendo por este momento? Hoje falamos muito, hein? Vamos orar, agradecendo por Ele, por este encontro, por este momento e ser grata pelo pouco que Ele colocou em nossas mãos, ser grata por aquilo que Ele nos entregou para poder abençoar a vida de pessoas, porque Ele sempre nos dá algo que está faltando para alguém. Ele sempre nos dá algo que o outro está necessitando, que nós compartilhamos, para nós compartilhar com esse outro. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero ser grata por mais esse encontro, por mais essa reunião, por mais essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração, para poder compartilhar com essas irmãs, ó Pai. Senhor, que elas venham receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida delas, mas que elas venham ser pacientes, elas venham ser aquelas que são fiel, confiando na Tua palavra. E aquilo que o Senhor já entregou nas mãos delas, que elas venham saber servir aquilo que o Senhor já entregou. Porque nenhuma delas, Pai, deixou de receber algo de Ti, que não pode compartilhar com o outro. Nenhuma delas, Senhor, é desprovida de tudo. O Senhor sempre colocou em cada uma de nós aquilo que está faltando para a outra. E por isso a necessidade de nos relacionarmos, a necessidade de servir e de nos colocar à sua disposição. Porque o Senhor irá colocar aquilo que falta para o outro em nossa presença, para nós compartilhar. O Senhor vai nos mostrar a necessidade do outro e aquilo que nós temos para poder compartilhar com Ele. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, eu agradeço por tudo que o Senhor nos entregou nessa reunião, eu agradeço por tudo que o Senhor já nos entregou durante a nossa vida e que possamos ser servas verdadeiras do Senhor, que possamos realmente servir a Ti, porque nós servimos ao Senhor quando servimos ao nosso próximo, porque nós servimos ao Senhor quando estamos dispostas a colaborar com aquilo que o outro não tem, com aquilo que o Senhor colocou no coração do outro e nos entregar. Então é um compartilhamento, é um relacionamento de via dupla, porque aquilo que me falta o outro vai ter, porque aquilo que eu tenho com certeza vai suprir a necessidade de alguém. Amém. Amém, irmãs? Que a paz do Senhor esteja com todas vocês, que vocês tenham um ótimo domingo, que o Senhor venha abençoar a vida de vocês com a presença dEle, no mover dEle, que vocês venham perceber o mover de Deus na sua vida, na minha vida, que Ele sempre está se movendo à nossa volta.
que possamos estar ligados naquilo que o Senhor faz na vida de cada um de nós.